Fazendo apenas uma repassada aqui no conteúdo do curso, né? A gente já viu o básico necessário de cada item desse, né? Em relação à memória, sequência, atribuição, expressão, condição, bloco de código e repetição. E isso realmente é o mínimo, né, que é necessário para a gente entender sobre lógica de programação, sobre algoritmo. Logicamente, quando a gente vai aprender uma linguagem, a gente já viu que, olhando a documentação, a linguagem tem muito mais a oferecer, mas essa é a estrutura realmente necessária, independente da linguagem que vocês venham escolher. E para finalizar esse curso, né, eu acredito que mais uma informação seja muito importante, porque a maioria das linguagens tem esse recurso, e esse recurso realmente é, de certa forma, fundamental. Apesar de não fazer parte da estrutura da lógica, você consegue resolver todos os problemas só com essa informação, mas você consegue melhorar muito o seu código se você entender sobre rotinas. Então, é isso que a gente vai ver nesse capítulo, como funcionam as rotinas. Então, primeiro, o que é uma rotina, né? Então, rotinas são trechos de código de programação responsáveis por tarefas específicas. Ou seja, uma rotina deveria fazer apenas um determinado trabalho. Por exemplo, calcular a raiz quadrada. Então, eu posso fazer uma rotina apenas para calcular a raiz quadrada. Calcular a distância entre dois pontos. Então, essa rotina deveria apenas calcular essa distância entre dois pontos. Calcular, por exemplo, o fatorial de um número. Então, uma rotina apenas para o cálculo do fatorial desse número. E a gente vai entender o porquê disso. As rotinas também são conhecidas como funções, procedimentos ou métodos. Então, em linguagens um pouco mais antigas, né, que eram linguagens que a gente chama estruturadas, nós tínhamos as rotinas que eram divididas em funções e procedimentos. Quando começou a surgir as programações orientadas a objeto, né, as funções e procedimentos elas foram chamadas de métodos, né? Mas o conceito de como ela deve funcionar, o que ela deve fazer, continua o mesmo. O que mudou apenas, né, de forma muito resumida, o nome que são dados às rotinas. Então, em algumas literaturas, você vai ver com o nome de funções, outras com o nome de procedimentos e outras com o nome de métodos. Mas, na verdade, todos esses três estão falando sobre rotinas. Continuando, esse recurso torna os programas mais fáceis de entender, mais modulares e flexíveis, pois podemos utilizar uma mesma rotina em vários programas diferentes. Isso aqui é bem interessante. Se você notar, né, vamos supor que no nosso caso, em Ruby, a gente utilizou muito o comando puts, né, o comando gets, basicamente esses dois. A gente poderia, de certa forma, entender o puts e o gets como se fossem rotinas. O puts é uma rotina onde você passa uma informação na frente dele e ele põe na tela. E o gets é uma rotina no qual você aguarda que o usuário digite uma informação e ele atribui o resultado a uma variável. Então, você nota que praticamente em quase todos os exemplos que a gente viu no nosso curso, o puts e o gets, eles faziam parte, né, da lógica do programa, mas a gente não desenvolveu o puts e o gets, ou seja, eles já estavam lá, a gente só precisou utilizá-los. E é isso, né? Esse recurso torna os programas mais fáceis de entender, modulares e flexíveis. Ou seja, depois que você desenvolve uma rotina e ela já está testada, você pode pegar essa rotina e usar em outros programas caso sejam necessários. Então, isso é muito bom, né? Agiliza muito o desenvolvimento. E aqui, ó, com o reaproveitamento de uma rotina para outros programas, o processo de testes de um programa se torna menor, visto que as rotinas já foram testadas anteriormente.
bastando testar apenas o código novo. Então, por exemplo, se você faz uma rotina para calcular a soma de dois números, e você já testou essa rotina exaustivamente com vários tipos de números, positivos, negativos, números, somas com zero e todo tipo de teste, e tudo funcionou, você vai poder pegar essa mesma rotina e utilizar em todos os outros programas que vão precisar de calcular a soma de dois números. E você, quando for fazer o teste de mesa, ou quando for fazer o teste desse seu programa, você não vai precisar testar essa rotina de somas. Por quê? Porque ela já foi testada e já está provada. Então você assume que esse código ele já está em condição de uso. Então, logicamente, aqui eu dei um exemplo de uma rotina de soma, mas você pode fazer, por exemplo, rotinas, vamos supor que você tenha já 100 rotinas desenvolvidas e testadas. Então, quando você vai desenvolver o software, você reaproveita muito esse código, né? E quando você vai testar, você sabe que o código que você está reaproveitando, você não precisa testá-lo novamente. Você vai testar apenas o que é novo, porque aquilo que você está reaproveitando já foi testado no passado. Outra informação é o seguinte: o que é uma biblioteca, né? Esse é um conceito bem conhecido também no mundo da programação. Uma biblioteca em linguagem de programação é um conjunto de rotinas, que é isso que eu estava falando. Você pode ter feito uma rotina de soma, uma rotina de multiplicação, uma rotina de divisão, uma rotina para calcular fatorial, uma rotina para calcular a equação de segundo grau e várias coisas. E se você já testou isso, né, e isso está funcionando, o que as pessoas costumam fazer? Pega-se esse conjunto de rotinas e coloca-se num determinado arquivo. E esse arquivo de rotinas, já em modo funcional e testado, a gente chama de biblioteca. Então, biblioteca é um conjunto de rotinas que você já testou e que você pode utilizar em outros programas. Logicamente, tudo que eu estou falando aqui a gente vai entender na prática, né? Que eu estou passando apenas um conceito formal. Outra informação: hoje em dia, né, essas bibliotecas são conhecidas por alguns, isso aqui é muito importante, tá? Por alguns apenas como APIs. Tem gente que encara APIs como uma biblioteca ou várias bibliotecas, né? Tem gente que considera APIs como um outro tipo de recurso que a linguagem de programação vem a dar para você. E o, o que significa a sigla API é interface de programação de aplicações. Okay? Mas tem gente que considera uma biblioteca como uma API. Então, o que é uma biblioteca? É assim, tudo que uma linguagem de programação já oferece para você, além daquelas palavras-chave para que você possa desenvolver o seu programa. Então, as bibliotecas ou as APIs, né, das linguagens de programação de hoje em dia, elas são muito ricas de recursos. É por isso que eu sempre sugiro e aqui estou reforçando. Leiam a documentação da linguagem de programação que você está querendo aprender, para você conhecer a biblioteca ou conjunto de APIs que a linguagem tem, ou seja, ferramentas que ela já te oferece prontas de coisas que você pode aproveitar no seu programa, sem que você tenha que reinventar. Essa é a ideia. Então, nós vamos partir agora para entender o que é uma rotina. Nós vamos fazer vários exemplos, né? Desde os exemplos bem simples, que eu considero até bem infantis, até exemplos realmente mais práticos. Então, vamos iniciar na próxima aula.